É... Bom, a gente, na verdade, a ideia é que esse bate-papo seja bem informal, assim. Então, nós não temos grandes falas preparadas, a não ser o Reinaldo, que... que improvisa muito bem. Mas, acho que o que eu tinha pensado de falar é contar um pouquinho de como foi o processo da escrita dos episódios e aí abrir para perguntas e colocações, sim, claro, e coisas que vocês possam trazer para a gente também. São 3 episódios e na verdade, o nosso processo de escrita e de desenvolvimento de cada um deles passava primeiro pela leitura dos livros, e aí, a partir da leitura, a gente fazia uma pré-entrevista com cada um dos autores. E um pouco para procurar que lugares eram esses que a gente ia visitar, investigar, e caminhar, e conhecer. E aí, depois dessa pré-entrevista, a gente, então, fazia uma pauta a partir do romance também, e isso era a nossa grande guia para a viagem. Foram os 13 destinos. Acho que é isso. Vou passar a palavra para o Reinaldo. E... Mas o que eu vou fazer com a palavra? Eu não sei. Você que sabe, se eu não sei. Não, esse trabalho assim, foi uma sopa no mel. Assim. Expressão que eu nunca consegui entender, porque sopa com mel deve ser uma merda. Né? Mas foi um passeio no parque, assim, porque eu sempre trabalho escrevendo, com a bunda na cadeira, na frente do computador, e dessa vez eu só precisei ler e falar. Então foi ótimo, né? Foi ótimo. E trabalhar com a Lia foi um grande prazer, porque ela é uma diretora mais rigorosa do ponto de vista formal e mais informal do ponto de vista humano. Assim. Então a gente se sentia absolutamente em casa, parecia que eu estava falando com uma amiga de infância, né? Só que na minha infância nem o pai dela tinha nascido, né? Mas mesmo assim foi um grande prazer fazer isso. E foi uma grande surpresa, porque eu ficava assim preocupado, mas Lia, a minha camisa tá boa, eu não fiz a barba. Ela falava, pô, não enche o saco, vem, fala com o cara aí. Mas eu vou falar o quê? Fala o que vier à cabeça. Não é bem verdade, porque a gente tinha um roteiro muito estruturado. Né? Eu sei que estou sendo um pouco contraditório, mas isso... Porque a Lari, né, a Larissa Curata, que é a nossa roteirista, a gente preparava isso muito bem antes, né? A gente lia o livro e tinha conversas entre nós, assim, e com a Nina também, que estava aí, e com a Marina, e a gente preparava muito bem. E a gente fazia também antes das viagens, a gente fazia uma entrevista no Skype com todos os autores, né? Os que estavam em São Paulo, que não eram todos, mas foram uns 2 ou 3 que moravam em São Paulo, a gente conversava presencialmente, né, como se fala agora, mas vários outros autores de outros estados a gente conversava com Skype. Então já criava uma certa intimidade ali, já via a cara um do outro e tal. Então, quando a gente ia lá fazer a viagem, já tinha um mínimo, né, de intimidade, de contato. E era uma coisa assim que era um misto assim, de seguir o roteiro da Lari, que nos dava grande segurança, e dentro disso a gente tinha uma margem de improviso, né, coisa que vinha na minha cabeça na hora, e vinha na cabeça do entrevistado também. Então, era assim, o melhor dos 2 mundos, né? Ou seja, você tinha uma segurança de estar pisando em terra firme, coisa que a gente conhecia, já tinha lido, já tinha discutido, e, ao mesmo tempo, tinha uma grande margem de improviso, assim, e na hora. E uma coisa que era muito engraçada, que eu sempre estava, na hora que estava gravando, eu dava uma olhadinha dava uma olhadinha ali
para ver o que a Lia estava reagindo. E a coisa que era mais gostosa era ver que ela estava rindo. Assim. E aí a Lia tem uma risada que é a coisa mais gostosa do mundo. Aí, quando ela estava rindo, eu falei, está tudo certo, tudo certo, tudo certo. E aí? Passa a bola para quem? Obrigada. Queria passar a palavra primeiro para vocês. Mas não era pergunta? Pode ser pergunta, você não quer falar nada. Lari. Não, tu quer falar do processo? Queria que você falasse um pouco do processo. Tá bom. Não, é porque... Muito preparado, terra firme. Não, mas é engraçado porque eu estava fazendo fotografia, né? Não sei se... Enfim, e quando a Lia começou a falar do processo de preparação, que tinha uma pré-entrevista, não sei o que e tal, né? Ela tinha uma parte de preparação para fotografia que dava conta dos lugares que a gente ia visitar e que a gente não sabia quais eram, porque a maioria dos lugares a gente nunca tinha visto, assim, né? Na verdade. Então, tinha uma pesquisa que a gente fazia meio em grupo e que contava também com um passeio pelo Street View pela cidade, assim, que era divertido, né? E que muitas vezes gerava locações ou destruía locações. Assim, tinha locações que a gente olhava e dizia, não dá para filmar nesse lugar, por que a gente vai tentar, né? E isso acontecia de uma maneira bastante coletiva, assim, era bem legal, né? Mais ou menos isso, assim. Eu acho que é só para adicionar, na verdade, porque não sei direito o que mais que eu posso contar. Para mim é muito difícil. Uma coisa que tem que dizer é que o Chico, assim, que é o cinegrafista, ele fica... E eu que não tenho absolutamente nenhuma tarimba de apresentador, né? Nenhuma, zero, nunca tinha feito isso na vida. E aí uma coisa que... Se alguém aí se meter a entrevistar alguém, vai perceber que a gente tem um cacuete, que é falar porque o entrevistado fica falando, você fica e o Chico fala, não fala e porra! Aí demorou, tive que levar muito esporro até parar de falar e E aí a Lia também, não fala e fica quieto, faz só assim. Aí eu aprendi a nobre arte de balançar minha cabeça. Sem falar nem Acho que eles falaram bem assim do processo de preparação. Acho que o processo de roteiro foi meio encontrar um equilíbrio mesmo entre dar uma base mais sólida para o Reinaldo, para a Lia e para toda a equipe conseguir trabalhar, né, nas filmagens, mas também abrir espaço para improvisação, assim, que a gente sempre quis que fosse uma série gostosa de se ver, uma série informal, que não lidasse com literatura de uma forma muito dura, muito sisuda, assim, que fosse mais gostoso de se ver, assim. Então acho que todo o trabalho acho que foi feito nesse sentido, assim, e para abrir também, para gerar material para montagem, assim, que eu acho que foi bem importante, assim, vendo o resultado dos episódios, o trabalho dos montadores também foi muito importante no resultado final, assim, que a gente tem. Obrigada. Eu queria passar o microfone para vocês. Não sei se vocês quiserem falar um pouco da experiência, como foi filmar com a gente, ou como é se ver, ou não sei. Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer que eu estou me sentindo muito nua aqui, vendo os meus relatos serem expostos, tendo que falar sobre eles depois. Uma das coisas que a gente descobre rápido, né, depois de ter escrito um livro, é que precisa aprender a falar sobre esse livro, né? Não é só sair dizendo as coisas o processo criativo, as coisas que você quer dizer sobre o livro, muitas vezes são as mais desimportantes, e você vai descobrindo com o tempo o que de fato interessa para as pessoas a respeito daquilo que você escreveu, e aquilo que é perigoso dizer e que então convém deixar de lado, inventar outras palavras mais bonitas, outras formas mais legais de falar sobre isso. E quando você está falando sobre temas tão tabus quanto prostituição e travestilidade, identidades trans, então você descobre rápido que tem alguns vesperos ali que é melhor não falar sobre o seu próprio livro, né? E aí, aqui na série, a gente o tempo inteiro tocava nesses vesperos, né? Tocava e, de repente, melhor não falar melhor cortar essa cena, porque é sempre muito perigoso isso que a gente está falando, né? A gente está falando sobre coisas muito delicadas e a gente estava falando, por exemplo, sobre prostituição de rua, mas não tem como filmar, não tem como chegar lá com uma câmera e filmar, porque aquilo não é um zoológico. Então,
existe toda uma resistência. São coisas que são melhores serem imaginadas do que, de fato, a gente chegar lá com uma proposta documental e documentária de documentário. Então foi até interessante a gente chegar dentro dos motéis e sentar, deitar na cama, ficar conversando, né? Aí depois ir na casa da Hilda Hilst também, que é uma escritora que me ensina também os caminhos absurdos da literatura, as coisas impensáveis, né? O que ainda poderiam ser postas no papel. E o quanto essa linha tênue entre o autobiográfico e o ficcional, ela fica um tempo inteiro se borrando e se delineando e se marcando. Então, são coisas que eu gostei muito de abordar na série, tanto esse aspecto autobiográfico, mas também mostrar que existia um trabalho com a palavra ali. O Reinaldo até veio me confidenciar em algum momento, né? Falou, peguei um livro lá, e eu falei assim, putz, mais um livro de uma travesti prostituta. E aí, quando ele começou, ele falou, não, isso é da hora. Foi ou não foi? Não, e o engraçado é que a gente foi... A Mara Moura conta nesse livro, e Se Eu Fosse Puta, as experiências que ela teve na prostituição de rua, que lá no Jardim Itatinga, né, tem uma rua que é rua de prostituição, de travestis, que a gente não vê no vídeo, porque se a gente ligasse uma câmera lá, levava um tiro na testa, né, seguramente. Mas a gente foi nessa rua, e é uma rua que passa caminhão, assim, o cara é caminhoneiro que passa e pega as meninas ali, e a gente foi com a Mara e foi lá na Jojo, né? Como é que ela chamava? A Dodô, que é uma velha travesti, prostituta, muito gorda, assim, muito gorda, que tem um quiosque que vende cerveja e não sei o quê, e muito simpática, né? E muito amiga da Mara, tal. E aí a gente chegou, a Mara conhecia todas as meninas, oi, a Mara, aí ele falou, porra, que pena que a gente não pode gravar aqui, né? Que a gente estava ali na cena do crime, né? E não podia gravar. Mas foi uma coisa, de alguma forma, eu acho que aquela experiência a gente conseguiu transplantar para outros momentos ali da entrevista, e foi uma coisa realmente incrível. Bom, em primeiro lugar, também queria dizer que eu gostei muito. Eu só vi esses dois, né? Mas eu imagino pelos perfis dos outros livros, que vários deles eu já li, eu imagino que a série tem um registro bastante diverso, e isso provavelmente é uma qualidade assim que talvez seja a grande qualidade do projeto em si, né? Porque são coisas muito diferentes, e eu acho que pelo menos esses dois episódios que a gente assistiu hoje, eles já dão uma boa ideia disso. Não só pelos temas, né? Claro que são muito diferentes, né? O tema da Mara tem uma coisa de impacto social assim muito forte, né? Enquanto que o meu é uma coisa mais de elaboração, de uma memória antiga que talvez às vezes o limbo assim que esse livro transita é uma coisa entre aquilo que é interessante para mim, que foi interessante para mim, em termos até autobiográficos, e aquilo que pode vir a ser interessante para um público tanto tempo depois, tanto do jogo quanto da publicação do livro. Então, a dificuldade talvez dela de revisitar de ter essa elaboração em relação a um livro que ela escreveu tão recentemente, né, e que provavelmente ainda tem ressonâncias aí, até emocionais para você e tal, porque é uma experiência muito forte, biográfica, ou em parte biográfica que você viveu. Para mim, ela tem um outro caráter, que é um caráter bem mais mediado de algo que aconteceu, sei lá, foi em 89, isso quase, né, daqui a pouco está fazendo 30 anos. E o livro também, o livro é de 2006, então ele é um livro quase de uma outra pessoa, né? Uma pessoa que eu não, por vários motivos, entre eles a passagem do tempo, é uma pessoa que eu quase não sou mais hoje. Então eu fazer essa ida a Porto Alegre, eu reli o meu próprio livro, que é coisa que eu raramente faço, né? Reler livros antigos meus, e ter que elaborar de novo aquilo que na época eu já tinha elaborado, assim como você acabou de elaborar o seu. Na época tinha tido esse desafio de elaborar algo que você recém escreveu, mas 15 anos depois, quase, né, 12 anos depois, você ter que de novo voltar àquele universo é quase como se você estivesse vendo uma pessoa diferente daquela que você é hoje. E isso, para mim, foi uma das experiências mais interessantes do processo todo, além, claro, do convívio também, né, daquele pouco tempo que a gente ficou lá junto, mas que foi muito legal o convívio com o Reinaldo, com o Chico e com a Lia.
Eu acho que no processo de elaboração de cada episódio, a gente tinha esse tempo que era muito precioso de conversa e de pensar como a gente ia gravar e qual era o espaço que a gente ia dar para improvisação em cada lugar, assim. Então, por exemplo, quando a gente foi para Campinas, a Mara falou: vamos lá no Itatinga. E eu lembro a gente indo no Itatinga, ainda em dúvida: vamos abrir câmera, não vamos abrir câmera? Não abrir câmera, tem um lugar que é de uma objetificação dessas pessoas, então não é um zoológico, né, que você acabou de falar, mas que também é uma memória muito gostosa que eu tenho e muito potente das gravações, ainda que a gente não tenha gravado, assim. Então as vivências e do jogo no episódio de Porto Alegre, assim, também, que a gente tem uma parte, mas ver um jogo, ver aquela massa, a gente estava gravando assim 1 hora antes do jogo começar. A gente parou de fazer a entrevista porque a torcida organizada começou a entrar no meio da entrevista no estádio, assim. Então, acho que o que a Lari estava falando, de tentar falar de literatura de um jeito que não é sisudo, acho que nessas memórias da feitura e das gravações, para mim é muito potente, que de fato essas histórias estão acontecendo e a gente estava visitando essas histórias acontecendo, falando sobre os livros, assim. Então, acho que era um pouco o que a gente estava buscando e essa possibilidade de improviso e de se abrir para as coisas que estavam acontecendo, acho que foi muito legal. E dentro disso, assim, eu acabo vendo muita coisa sobre literatura, né? Qualquer um que escreve acaba prestando mais atenção nisso. E normalmente a abordagem de programas de TV ela é muito mais reverencial e solene, né, em relação à literatura. Então, uma das coisas que eu gosto muito, pelo menos nesses episódios que eu vi, imagino que sejam dos outros também, é um tom que está de igual para igual com o escritor, que eu acho que é o tom que o leitor tem normalmente com o livro, né? Ele não lê para esperar uma iluminação exatamente aquilo, é uma conversa quase, né? Uma conversa mental ali e tal, mas é uma coisa muito de diálogo entre o leitor e o escritor, que no caso desses 2 episódios eu acho que consegue dar. Não tem aquelas coisas de programa sobre literatura na TV, sempre tem uma música clássica no fundo, e o cara numa biblioteca. Então esse tipo de tom eu acho que é muito legal, que a série tem evitado, e isso em si é uma coisa original dentro do panorama dos programas sobre literatura no Brasil. Eu vou aproveitar e puxar um gancho, porque tem um outro autor que viajou com a gente, que está aqui, que é o Joca. A gente foi para Bela Vista, na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, visitar algumas das locações do Curva de Rio Sujo. E na abertura do episódio do Joca tem uma coisa que você fala que eu gosto muito, que é: não tem nada de bom para mim voltar para Bela Vista. Para mim é como se a gente estivesse voltando para o inferno. E acho que tem isso, que é de menos reverência e mais de uma conversa direta e de se abrir para aquilo, assim. Joca, especificamente, fazia muitos anos que eu não voltava para lá, né? Quando a gente estava indo. Vou passar o microfone para você. Estou numa posição muito autoritária aí na frente, vou ficar aqui do lado. Não, foi uma experiência e tanto, assim, porque realmente o meu livro é muito antigo, é de 2003, então tem 15 anos, e esse é um lugar que eu passei 3 anos da infância, que foram importantes para a minha formação e tal, e que eu meio que evitava. Eu tive muitas oportunidades para voltar para lá, e eu nunca quis voltar. Então, era um lugar que eu preservava, assim, meio na memória, porque, assim, à distância eu podia reinventar à vontade e tal, podia manipular da forma que eu bem entendia. Então, foi muito estranho voltar depois de 35 anos e encontrar tudo igual, né? Tudo absolutamente igual, assim. Então, foi meio... Fala da sua casa, que foi a casa do Joca. E a casa... Tem que ligar. E a casa tinha um muro, que não tinha antes. Eu quero contar umas histórias de bastidores, Reinaldo. A gente fez uma acrobacia para subir em cima do muro, e tinha um cachorro,
E ele ficou, a gente parecia que estava assaltando a casa onde ele tinha morado. Era um assalto à sua memória. Não, tem um negócio que, infelizmente, não foi pego, porque é incrível, né? Mas, assim como nos livros, assim, acho que esse tipo de experiência documental, né? Porra, o diretor não tem uma câmera ainda, né? Dentro da cabeça para conseguir perceber tudo o que acontece, mas eu morei em 2 casas nessa cidade, e para vocês terem uma ideia do tamanho do lugar. Uma a gente conseguiu localizar, que era mais central, mas teve uma outra, mais antiga e tal, e a gente estava dentro da van, tinha o motorista da van, o cara que era o produtor contratado lá na cidade, né, o Marcos. E daí a gente estava tentando lembrar, porque eu não sabia, não fazia a menor ideia de onde era a casa, assim. Daí eu falei, olha, eu lembro só que nos fundos da casa morava uma mulher, uma moça que chamava Rosinha, e que era lindíssima, e que morreu num acidente de avião que caiu em cima do rio na volta da lua de mel dela. O motorista olhou, porra, é tua prima! O motorista olhou para o produtor e falou, porra, é tua prima! Ele falou, você conheceu a Rosinha? Eu falei, conheci, de vista. E aí eles nos levaram até a casa, assim, e tal. Só que a casa estava totalmente desfigurada, entendo, porque não... E o mais importante da história toda foi essa revelação, né? Porra, é tua prima! Vocês foram para lá sem saber... Sem o endereço da casa onde você morou, nada? Vocês foram Pois é. Eu fui suficientemente besta, inclusive de não ter conversado com o ouvido... Eu era uma criança quando morei lá, então deveria ter conversado com meus familiares, com meu pai, para saber mais coisas, assim. Eu teria mais histórias para contar... calcadas em fatos e não naquilo que eu inventei na hora, enfim. O Joca tem uma história sobre o Renato. O Joca tem essa irreverência em relação ao passado dele. E ele recentemente... Eu estava numa mesa literária no Sesc, lá em Tocantins, e encontrei um cara que é um cara que mora em Cuiabá, um escritor chamado Ivens Scaff, escritor de coisas infantis, poeta e tal. E eu falei, pô, eu sou amigo do Joca. Eu vi uma palestra do Joca em Cuiabá, porque o Joca nasceu em Cuiabá, né? E aí o Joca teve lá numa palestra também, numa mesa recentemente em Cuiabá, e ele no meio da mesa falou assim, puxa vida, Cuiabá é uma cidade que eu não tenho grande memória, assim, mas, enfim, porque, na verdade, eu saí muito tarde daqui, né? Eu saí com 1 ano de idade daqui. Bem, Reinaldo, então eu ele tenho nunca uma mais história... vai poder pisar no Mato Grosso depois dessa. Eu vou contar uma história que é o seguinte. Chico, parabéns pelas imagens e tal. O Chico deu problema pra gente porque ele foi pego com equipamento contrabandeado, enfim, ele não pegou o voo e nós tivemos que ficar esperando ele durante horas numa churrascaria em Campo Grande. Tá Foi horrível, né? A gente comeu... porque depois ele pegou o voo e a gente bebeu e comeu muitíssimo. E depois pegou uma van para aquela longa estrada até Bela Vista. Ao chegar em Bela Vista, depois de 20 horas de viagem, né, de São Paulo para Bela Vista, a gente fica numa pousada. Infelizmente, vocês não viram, um lugar interessante, bonito, né? E eu fiquei hospedado num apartamento ao lado do dileto entrevistador Reinaldo Moraes. Não vai contar isso. Quando... Pois bem, aí quando eu me deito na cama, eu começo, era parede com parede, né? Depois de uma viagem exaustiva, eu começo a ouvir... Eram uns gemidos, assim, mas gemidos arrepiantes. Eu falei, cara, como é que o Reinaldo, cara, tá na 4ª idade, depois de 20 horas de viagem, chega, ainda vai assistir um pornô, né?
fiquei impressionado. O cara é um fenômeno da natureza, né? Sei lá, invejável. Eu tava tomando banho, né? Invejável. No outro dia de manhã, no café da manhã, eu falei, Reinaldão, que maravilha, cara. Pô, me dá o segredo. Ele falou, Joca, eu tava tomando banho. Eu tava hesitando em entrar no tava chuveiro. frio pra caramba. E o chuveiro tava super frio. Eu precisava tomar um banho. Ele achou que eu tava tendo estertores orgásticos assim, no quarto. E é isso. Assim eu encerro a minha participação. A gente pode abrir para perguntas. Reinaldo, acho que você pode. O João Almeida, acho que está vendo a gente pelo Facebook. Dá um oi para ele. João, tá aí? Ô, João, querido. Aí, tá aqui? Aqui? Ah! Fala, João. Pô, o João é o grande escritor de Brasília. Ele tem uma pentalogia, são 5 livros. Pentalogia, né? São 5 livros que se passam em Brasília. E cada volume não são exatamente cronológicos, vai e vem. Assim. E a gente passou também 3 dias maravilhosos com o João Almeida em Brasília, que agora virou acadêmico da Academia Brasileira de Letras. João, você está fazendo falta aqui, velho. Ele fez esse comentário, discreto. O microfone está aberto para comentários, é só levantar a mão que eu levo. Faz uma perguntinha aí, vai. Pô. Que time você torce, alguma coisa assim? Não, o Michel é um gremista doente. Então tem uma pergunta, vai. Como foi a curadoria para chegar aos escritoras e escritores? Bom, foi uma pesquisa de várias frentes, assim, né? A gente tinha esse recorte que era de ter eram só romances. No começo a gente pensou em fazer poesia também, mas a gente decidiu fazer só romances. Então, romances que tinham um diálogo aberto com as cidades, assim, onde as cidades fossem de fato personagens dos livros. E aí a gente partiu daí com várias frentes de pesquisa, assim. A Marta ajudou bastante a gente foi acessando pessoas, lendo muita coisa, o Reinaldo também. E os livros foram aparecendo, os autores foram aparecendo, cada um acho que veio um pouco de um lugar, assim. E tinha isso da decisão de cada episódio, que era da gente conseguir fazer um episódio que conversasse muito com a narrativa. Então, O Segundo Tempo é um livro, enfim, que se passa no Grenal do século, e a gente vai ao estádio. A gente tem um episódio da Carol Ben-Simon, que é o Todos Nós Adorávamos Cowboys, que é uma road trip de 2 amigas pelos Pampas Gaúchos. Aí a gente foi e fez a viagem das personagens, o Reinaldo e a Carol revezando a direção do carro. No dia anterior a gente dormiu tarde, né? Enfim, passava por isso, assim. O André foi embora. O André foi embora. Porque o André era o nosso cara do som, e toda essa viagem que a gente fez com a Carol, finalmente, depois de 48 dias. Mas, enfim, aí o André, ele ficava no porta-mala do carro. Ele ficava no porta-mala do carro, ele prendia ele lá, porque ele ficava lá operando o som no porta-mala do carro. E aí a gente estava... evidente, era uma estrada... As estradas são horríveis, né? Você sai desse grande réseau, né, de estradas grandes aqui, do Centro-Sul. Lá são umas estradas de 2 mãos de direção, com caminhões, jamantas passando e tal. E o André... que pena que o André não está aí. Ele foi embora, né? Mas ele ficava atrás e ele ficava ouvindo o que a gente estava falando, né? Ele ficava gravando e ouvindo, mas nem tudo que a gente estava falando foi aproveitado no vídeo.
Mas uma hora eu estava ali dirigindo e eu fui fazer uma ultrapassagem não inteiramente habilidosa, assim, e tive que realmente retornar para a pista. E soltei um puta que pariu ali e tal. Só que ele não viu. Quando a gente parou assim, num posto, né, para tomar uma cerveja, tomar um lanche, não sei o quê, ele... Não, cerveja não, tomar um lanche. Ele falou, por que você falou puta que pariu? Eu falei, você não quer saber. Se você tivesse olhado para trás, você ia ver, tinha uma puta jamanta, assim, que quase me acertou a bunda. Quase acabou a série ali, né? E ele lá dentro não podia ver isso. Eu estou feliz que a nossa seguradora não está aqui. Acho... Não, acho que... mais alguém? Mais uma dúvida? Leco. Olá. É uma pergunta para a Mari, para o Michel, os escritores, e para o Joca. Como vocês recebem esses convites de participar em coisas que são serem filmadas e ter que dar entrevista? Como é se colocar nesse lugar, ainda mais nesse caso que não é uma entrevista de 1 hora, é acompanhar por 1 ou mais dias, assim? Como é isso? E se vocês hesitaram, como foi? O que vocês pensam nesse colocar-se como escritor nesses outros lugares, assim? Bom, foi minha primeira experiência, aí chegou o convite, eu aceitei de pronto, e só na hora que foi acontecer que eu descobri de fato o que seria, né? Então, eu descobri que seria um dia inteiro, vários dias, foram vários, né? Por quanto? 2? 3 dias inteiros, assim, sendo seguida em todos os passos, por todos os lugares, a gente dividindo todos os diálogos, estão falando com a mesma pessoa. Isso foi bastante impactante, assim, né? E falando sobre essa obra, falando sobre a forma como eu escrevo, falando sobre as coisas que eu escrevo, minha relação com a cidade, uma cidade que eu amo e odeio ao mesmo tempo, né? Então, e é isso, né? Me levando a sério, mas ao mesmo tempo me colocando como um alvo também de gracejos ali o tempo inteiro, as coisas que eu escrevo. Que eu gosto muito dessa coisa do Grenal do século, porque é muito engraçado isso, né? Chamar um Grenal como Grenal do século. Eu tô fascinado por isso. O Grenal do século, o que significa isso? Esse não é meu, é um apelido que um jornalista de lá deu para esse jogo. Não, é um cara de lá, que até morreu já. Mas parece piada, mas ele era o Grenal do século. Não teve outro mais importante em 100 anos de história, né? Foi o Grenal mais importante de fato, era o que mais decidia coisas. Então, quanto a essa questão de dar entrevista, de ir para lá, eu normalmente não aceitaria. Eu realmente acho muito constrangedor fazer isso. Desculpa. Mas não sei, era o Reinaldo, né? O fato de ser o Reinaldo para mim foi eu não conhecia, né, a produtora, né? Então o Reinaldo falando todas as